Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem e Deus cuidando de todos. Bom, hoje nós veremos um pouquinho sobre Cramer, a regra de Cramer, tá certo? Então peguem aí seus cadernos para fazer suas anotações, tudo bem? E vamos pôr a mão na massa. Bom, inicialmente um pouquinho de história que é sempre bom, como eu sempre faço para vocês. Quem foi Gabriel Cramer? Que nomeou a regra de Cramer, tá certo? Gabriel Cramer foi um suíço, médico, filho de um médico, no caso de Jean-Isaac Cramer. Foi professor de matemática na Faculdade de Genebra e também teve intervenções no campo da acústica, tá certo? Por isso, recebeu o título honorário de doutor. Claro que depois ele passou a ser professor de matemática e filosofia, mas a sua grande intervenção, que é aquela que nós vamos utilizar, vamos ver hoje, é referente à regra de Cramer, que apadrinhou com seu nome, não diferente de outros que tiveram influências em vários campos distintos. E essa regra é utilizada para quê? Para resolver sistemas lineares. Então, vamos lá aplicar a regrinha de Cramer. Bom, aqui eu tenho um sisteminha linear para vocês, tá certo? Em que está ordenado aqui com 3 linhas e 3 colunas, E lembrando que, para resolver a regra de Cramer, eu vou usar o conceito de matrizes, no caso da matriz quadrada. Então depois deixo para vocês na descrição tipos de matrizes, Quais são as classificações dela? No caso aqui nós vamos utilizar a matriz quadrada, que seria o quê? Aquela que tem a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas, tá certo? Linhas lá, as horizontais, colunas as verticais. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar aqui é a matriz incompleta. E o que seria essa matriz incompleta? É a matriz dada pelos coeficientes de x, y e z. Então tá aqui, ó, coeficientes de x, os números que multiplicam x. 1, 2, menos 1, tá ali em vermelho. De y, 2, menos 1 e 3, está aqui em verde. E z, 1, 1 e 1. Então eu tenho aqui a matriz incompleta. Tenho também a matriz completa. E a diferença entre elas é bem simples. É apenas a igualdade. 0, 1 e menos 2, por isso que é completa, que também tem a igualdade. E para resolver a regra de Cramer, eu também não posso esquecer de algo muito interessante e muito importante no caso, As diagonais. Eu tenho duas diagonais. A principal, que é essa aqui, tá certo? Percebam, a diagonal, ela tem 3 elementos. Então, tem 3 linhas e 3 colunas, tem 3 elementos de diagonal, Tem que cobrir todos. E a secundária, que é essa aqui, em verde, subindo. Diagonal principal de cima para baixo, secundária de baixo para cima. A diferença entre elas. Principal positiva, secundária negativa. Isso é muito importante quando formos calcular o determinante dela, tá certo? Determinante é o produto dos elementos que compõem cada diagonal. Eu vou alinhar todos os elementos a um único valor, que é o que nós vamos ver aqui agora. Então, para isso, eu pego em passos. Primeiramente, o passo da matriz incompleta. Então, primeiro passo, determinante da matriz incompleta, certo? Que é aqui, a matriz incompleta. Segundo passo, calcular determinantes de x, de y e de z. E terceiro passo, obtemos os valores de x, y e z. Lembrando, por que diferente de zero? Mandamento matemático, não dividirás por zero, nunca pode dividir por zero. Tá? Caso o determinante dê zero, eu já sei que não vai ser um sistema possível determinado. Como assim? Então não consigo determinar o valor de x, y, z. São os outros dois casos, que é uma outra aula referente a tipos de sistema, tá certo? Bom, voltando aqui, como calcular então o determinante dela? Eu tenho aqui a matriz, certo? 1, 2, 1, está aqui em vermelho, ali coluna x, a coluna y e a coluna z. Para fazer isso, para calcular que todas as diagonais têm a mesma quantidade de elementos, eu faço o quê? Aplico a regrinha de Sarros. O que quer dizer essa regrinha de Sarros? Eu copiei a coluna 1 e a coluna 2, exatamente igual, copiei. Feito isso, agora eu posso calcular o determinante. Então, 1, 1 e 1, vou multiplicar a outra diagonal e a outra diagonal. Então, eu tenho aqui 1 vezes 1 vezes 1, 1 negativo. 2 vezes 1 vezes 2, 2 negativo. 3 vezes 2, 6. E agora, calculo diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes 1 daria 1 positivo, Porque menos com menos. Porém, é secundária, então fica negativo. 3 vezes 1 vezes 1, 3, secundária negativo. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4, como é secundária, negativo. Unindo os valores, 4 com 3 e 1, 2 e 1, daria 11 negativo. Só que tem o 6, então sobra 5. Então está feito o primeiro passo. O determinante da matriz incompleta, determinante geral, 5 negativo, ou seja, não é zero. Já consigo determinar os valores de x, y, z. Tá? Segundo passo, matriz completa. Então, está aqui a matriz completa.
Vamos calcular d de x. O que quer dizer isso? O d de x, né, é só trocar a coluna x pela igualdade. Então está aqui, ó, 1, 2 menos 1, troca 0, 1 menos 2. Então eu troquei a primeira. Então quer dizer que cada vez que faça cada determinante, d de x, d de y e d de z, eu vou trocar as suas colunas. Então a primeira aqui, ó, troquei a de x, tá certo? Aplica a regra de Sarros, copia a primeira coluna, copia a segunda coluna, tá certo? E agora vamos calcular determinante. Então, multiplicar por 0 vai anular. Depois, por 2 vezes 1 vezes 2 dá 4 negativo. 1 vezes 1 vezes 3, 3 positivo. Agora, a secundária. Então, eu vou ter lá, ó, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2, como é secundária, menos 2. 3 tem um elemento neutro, dá 0. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2, negativo, por ser secundária. Une 2 com 2, com 4 tira 3, então tenho que d de x é menos 5. Eu fiz d de x, troquei a primeira coluna por ser x. Então, eu quero dizer, troco a segunda coluna, 2 menos 1 e 3, pela igualdade. Aplica a regra de Sarros, copia as duas primeiras colunas, e agora vamos calcular o produto das diagonais. 1 vezes 1 vezes 1, 1 positivo. 0 vezes 1 vezes menos 1, 0, né? Elemento neutro. 1 vezes 2 vezes 2, 4. E secundária agora, ó. 1 vezes 1 vezes 1 daria menos 1. Não, secundária, mais 1. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2, mais 2, elemento neutro. Une 2 com 1, 4 com 4, então d de y, 0. Vamos calcular d de z. Copia a primeira coluna e a segunda exatamente igual, porque é x e y, só troca a última, ó, pela igualdade. Aplica a regrinha de Sarros e vamos calcular determinante, ó, produto das diagonais. 1 vezes 1 vezes 1 dá 2 positivo. 2 vezes 1 vezes 1, negativo, menos 2. Elemento neutro, anula. E agora as diagonais secundárias. 1 vezes 1 vezes 0, elemento neutro, anula. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, negativo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então fica mais 8. Unindo 8 com 3 dá 5. 2 com 2 anula. Então d de z, 5 positivo. Legal, tenho d de x, d de y, d de z e também tenho o determinante principal. Então agora é só aplicar a regrinha do passo 3. Determinante principal, determinante de x. Unindo os dois e aplica a regrinha. D de x sobre d. Então divide 5 negativo por 5 negativo, eu tenho 1 positivo, que é o terceiro passo. Sendo assim, x vale 1. A mesma forma, determinante por determinante de y. Unindo os dois aqui, aplicando a regrinha, d de y sobre d. 0 por 5 anula. Então, y é 0. Agora, determinante principal, determinante de z. Unindo os dois, aplica a regrinha. Divide 5 por menos 5, dá 1 positivo. Então, eu tenho que z vale menos 1. Sendo assim, eu tenho o valor de x, valor de y, valor de z como solução. 1, 0, menos 1. E aqui eu tenho um sistema possível determinado. Determinei o valor de x, de y e de z. Tá certo? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem lá na descrição. Podem me procurar, tá certo? Um abraço para todos. Não se esqueçam lá de se inscrever no canal e dar uma ajudinha pro professor, tá certo? Um abraço, que Deus proteja a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.